Olá, meu nome é José Antônio e hoje irei falar a respeito da duplicata simulada, conforme dispõe o artigo 172 do Código Penal. Inverbes: emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Ou seja, a duplicata simulada, não é, ela atenta contra o patrimônio de alguém que faz uma prestação e acredita receber um título de crédito. Porém, esse título de crédito ele é irreal, fictício e inexistente. E além disso, não é? A boa-fé objetiva, ela também é atentada, não é? Ela é danificada, porque a pessoa realmente acredita que recebeu um título de crédito que corresponde ao valor da mercadoria comprada, o que não acontece. Então, o valor protegido, o bem jurídico tutelado, é o patrimônio de alguém, mas também a boa-fé objetiva. Esse crime acontece quando há a emissão de fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde a uma venda real. Ou seja, o simples fato de emitir um título e de colocar em circulação já tipifica a conduta no artigo 172 do Código Penal. Essa conduta, ela precisa ser feita com dolo, ou seja, com a intenção, o agente, o sujeito passivo, o sujeito ativo, nesse caso, ele precisa agir com dolo. O sujeito ativo vai ser justamente aquele em que emite. O sujeito passivo é aquele que recebe. Esse crime é um crime formal, é um crime de perigo instantâneo, porque a partir do momento em que você emite, ele já acontece, ele já se consumou. Por isso que não é aceito a tentativa, até porque não tem como fracionar esse crime, por justamente também ser um crime unissubsistente. A pena dele é uma detenção de 2 a 4 anos e a ação penal é pública e incondicionada. O artigo 175 do Código Penal trata do crime de fraude no comércio. Esse dispositivo criminaliza a conduta de enganar o adquirente ou consumidor no exercício da atividade comercial. A fraude pode ocorrer de duas formas: vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, ou entregando uma mercadoria por outra. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O parágrafo 1º tipifica uma modalidade qualificada do crime, elevando a pena por envolver bens de alto valor e uma maior expectativa de confiança. As condutas envolvem metais e pedras, como alterar em obra encomendada a qualidade ou peso do metal, substituir pedra verdadeira por falsa de menor ou de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade. A pena para a modalidade qualificada é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. O parágrafo 2º trata de uma causa de diminuição de pena aplicável ao crime, remetendo ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Isso permite ao juiz abrandar a sanção penal caso o réu seja primário e o prejuízo causado seja de pequeno valor. Nesse caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, pode diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. O artigo 175 está inserido nos crimes contra o patrimônio, então seu valor protegido direto é o patrimônio. Também protege valores indiretos, como a boa-fé, a lealdade e a confiança nas relações comerciais. Em relação ao tipo objetivo do artigo 175, o comportamento está no ato de induzir ou manter em erro adquirente e o consumidor das seguintes maneiras. São elas: vender mercadoria falsa como verdadeira ou produto danificado como perfeito, o famoso gato por lebre. A segunda maneira é quando se entrega mercadoria diferente da contratada. É importante destacar que se a coisa for de pequeno valor, o agente primário, a pena pode passar de reclusão para detenção.
apenas multa ou ainda diminuição de 1 a 2 terços. No que se refere ao tipo subjetivo, a lei pune quando o ato é realizado dolosamente. Olá, seguindo agora com sujeitos do crime, que o ativo é qualquer pessoa, o passivo são dois, é o Estado e a pessoa que foi solicitada essa vantagem. Sua consumação, ela se dá quando o agente ele solicita ou recebe essa vantagem. E sua tentativa é admissível, como por exemplo, quando ele vai pedir e é impedido, ou quando ele envia uma carta solicitando, mas essa carta não é enviada. Sua classificação jurídica, ele é crime formal, crime doloso, crime contra a administração pública, crime comissivo, crime plurissubsistente, e sua pena é de 1 a 5 anos e multa. E sua ação pública é incondicionada, ou seja, não precisa de representação. O Ministério Público pode assumir essa responsabilidade. Olá, vou trazer um pouco aqui sobre o valor protegido e a legislação do artigo 176 do Código Penal, que começa assim dizendo em sua legislação. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. De modo simples e detalhado, a pessoa formalizar um contrato e não pagar. A pena é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. E o parágrafo único diz que somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. O valor protegido, nesse caso, o bem jurídico protegido, é o patrimônio, mas sob o enfoque da boa-fé nas relações de consumo e prestações de serviços. Artigo 176 do Código Penal, tipo objetivo e subjetivo. O artigo 176 do Código Penal fala sobre o crime de usar serviços sem ter dinheiro para pagar. No tipo objetivo, a lei olha para o que a pessoa faz, comete o crime quem, por exemplo, come em restaurantes, se hospeda em hotel ou usa um meio de transporte, já sabendo que não tem recursos para pagar. Não importa se a pessoa não enganou ninguém ou não inventou desculpas. O ponto central é usar o serviço mesmo sem ter condições de arcar com o custo. O tipo subjetivo trata da intenção do agente. Para esse crime, basta que a pessoa saiba, desde o início, que não tem dinheiro para pagar e, mesmo assim, queira usar o serviço. Não existe forma culposa. Portanto, se alguém acreditava que poderia pagar, como quando o cartão falha ou o pagamento esperado não cai, não há crime. A finalidade da lei é proteger o patrimônio de quem oferece o serviço, evitando que alguém se beneficie dele sabendo previamente que não possui meios para pagar. O artigo 176 do Código Penal diz: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. É o conhecido crime de calote. Eu vou falar aqui um pouco sobre os sujeitos deste tipo de crime, a consumação e a tentativa e também a classificação desse tipo penal. Quanto aos sujeitos do crime, existem dois tipos de sujeitos, no caso, que é o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo desse tipo de crime é a pessoa que se aloja em um hotel, que utiliza de um transporte ou então que toma uma refeição com o objetivo de não pagar, certo? Com o objetivo, com o dolo. É a pessoa que tem o objetivo de aplicar um calote por meio dessa conduta, de alojar-se em um hotel, de utilizar um transporte ou então de tomar uma refeição sem pagar. Enquanto o sujeito passivo é o sujeito lesado, ou seja, o proprietário do hotel, o proprietário do restaurante, o proprietário do transporte, que acaba tendo um bem lesado pela conduta do sujeito ativo. O sujeito passivo, de forma bem resumida, é aquele que é proprietário ou então o prestador do serviço que foi ali vítima desse calote. Quanto à consumação e à tentativa, nesse crime pode também haver a tentativa e a consumação é justamente quando a pessoa ela toma a refeição ou então ela utiliza algum transporte ou então ela aloja-se em um hotel e não realiza o pagamento.
Nesse caso, o crime ele está consumado. Quando a pessoa ela toma a refeição, por exemplo, no restaurante, a pessoa toma a refeição e sai sem pagar. O crime é consumado nesse momento. A tentativa, por sua vez, é quando a pessoa ela inicia a conduta, porém, por fatores alheios à sua vontade, circunstâncias, né, alheias à sua vontade, ela não consegue concluir o crime. É o caso de uma pessoa que vai, por exemplo, num restaurante e começa a tomar uma refeição com o objetivo de não pagar, e no meio da refeição ali ela é impedida pelos funcionários do local, pelos funcionários do restaurante, impedida de sair daquele local sem fazer o pagamento, né? Então, nesse caso, existe ali aquela tentativa, mas o crime não consumou-se de fato. Então, esse tipo de crime permite tanto a tentativa, né, como a consumação de fato. E no que se refere à classificação, esse crime é um crime comum, porque pode ser cometido por qualquer pessoa, é um crime material, porque no fim das contas é preciso que haja um dano, nesse caso um dano financeiro para o prestador do serviço, é um crime doloso, é um crime de dano e também um crime de menor potencial ofensivo.